Segundo informações do jornal O Globo, a Polícia Federal encontrou um contrato de R$900 mil para a reforma da casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O documento foi identificado numa pasta na mesa de Bolsonaro, no escritório do PL em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura a suposta tentativa de golpe em 2022. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro contestou o jornal. Ele confirmou que gastou dinheiro para a reforma de sua casa e avisou que está tudo declarado no imposto de renda. Detalhe, fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, construí nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, eles gostam de fazer isso aí, para poder investir num patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa da minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vaze essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news. Bom, Ana, só para a gente explicar aqui para quem nos acompanha, segundo esse relatório da Polícia Federal, o que chamou a atenção, que eles inclusive incluíram no relatório, é que a reforma teria custado R$900 mil, mas na declaração de bens de Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022, essa residência foi avaliada em R$98.500. Por isso que eles acharam estranho a diferença aí do valor declarado para o valor da reforma. Lembrando que esse documento ele foi identificado pela Polícia Federal numa pasta na mesa do ex-presidente, no escritório do PL, em Brasília, numa das operações. Uma das questões que fica é realmente quem vazou e com qual interesse teria vazado esse documento agora. Os vazamentos seletivos, eles são uma marca, né, dessa nova Polícia Federal. Agora, é impressionante, não acharam outra baleia, nem golfinho, aí tiveram que, vamos pegar uma minuta, um contrato, enfim. Eles esticaram tanto a corda, foi um roteiro tão fantasioso, né? O escritor, o roteirista perdeu a mão de uma maneira que agora eles vão ter que começar a levantar isso, golfinho, baleia, tartaruga. Um ponto que eu quero trazer aqui para o nosso debate, Paula, é porque, mais uma vez, né, nós vemos uma notícia absurda que vem da Polícia Federal. E aí, fazendo as pesquisas hoje para o meu artigo de amanhã, eu me deparei com, não sei se vocês vão lembrar, da delegada da Polícia Federal, a Denise Ribeiro. A Denise Ribeiro sumiu. A Denise Ribeiro, a última notícia aqui que eu peguei, por exemplo, ela investigava exatamente Alexandre de Moraes em 2016 e recebeu, inclusive, ameaças de morte. Aí uma investigação da Polícia Federal revelou um esquema de coleta de dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes e de outros envolvidos, como a delegada federal Denise Ribeiro, responsável na época pela Operação Acrônimo. A delegada liderou uma operação em 2016 que havia identificado documentos que sugeriam o pagamento de R$4 milhões por parte da construtora de luxo JHSF a um escritório de advocacia ligado a Moraes. Pois bem, o desenrolar dessa história eu conto no meu artigo, mas fato é que a Denise Ribeiro, ela saiu do posto de delegada da Polícia Federal, saiu em licença maternidade e nunca mais voltou. E quem entrou no lugar da Denise? Fábio Chor. Esse mesmo da foto do Marcel Van Hatten no plenário, da foto de antes de ontem, o Fábio Chor, delegado, esse que está em todos os inquéritos referentes à prisão ilegal de Felipe Martins. Foi ele que sustentou a prisão ilegal de Felipe Martins, dizendo que Felipe Martins tinha saído do Brasil, depois que não tinha saído, que saiu, mas voltou, depois que nunca saiu, mas fingiu que voltou. Ou seja, o que aconteceu com a Polícia Federal de Fábio Chor?
Por que tanta mudança? Há outros delegados envolvidos nessa mudança? Há ameaças de morte ou coação com esses delegados? Porque não é possível. Nós estamos falando de uma Polícia Federal que veio da operação, que deu um banho de justiça no Brasil, a Lava Jato, que deu um banho de esperança no Brasil. Os corruptos vão para a cadeia. E, de repente, quando o Supremo Tribunal Federal começou a desmontar a Lava Jato, a PF também começou a ser desmontada. Por quê? Piotr, a defesa do Jair Bolsonaro não se manifestou, mas ele gravou um vídeo nas redes sociais explicando ali que fez uma reforma no valor de R$900 mil, inclusive teria pago com Pix, foi o que ele disse no vídeo, que a casa tem um valor de R$98.500, nunca foi atualizada, até mesmo porque pelo TSE, pela legislação, não tem a obrigatoriedade da pessoa atualizar anualmente o acréscimo, né, a valorização do imóvel. Tá. Ele tem a casa desde os anos 90. Exato. Dos anos 90 para cá, que eu posso contar, teve pelo menos uns 4 booms imobiliários no Brasil, em que os imóveis, quando não dobravam de preço, muito mais do que isso. Então, eu tenho que considerar esse aspecto também. O Globo também sabe disso, porque isso é público e notório. Todo mundo sabe da questão imobiliária do Brasil. Além do que, a reforma numa casa pequena, se você transforma aquela casa em outra coisa muito maior e muito melhor, bom, aí é o preço de mercado. Eu confesso que não detenho esses preços. Mas se está declarado, se tem a origem do dinheiro, se tem a declaração do imposto de renda, bom, aí de onde vai se tirar qualquer conclusão que não seja a de que se respeitou-se a legalidade. Mas pegar o ipsis literis da questão, né, 90 mil nos anos 90, numa região que pode ter se valorizado. Tem outra questão. Uma coisa é o boom imobiliário, a outra coisa é a região valorizada. Bom, tem uma série de coisas que podem alterar. Então, tudo isso precisa ser considerado. De repente, 90 são 500. De 500 para 900 já não é um problema. Os 500 não, pode ser 700. Eu não sei, só que não dá para considerar o 90 aí também, né? Aí é zombar da inteligência do espectador. Não pode fazer isso. Só para trazer uma informação, a reportagem do Globo diz que consultou uma corretora de imóveis da região que estimou uma casa aproximada no valor de R$2,5 milhões em função da localização, tamanho e pelo fato de ser próximo da praia. Opa! Não sei, bom, aparentemente, então, a casa do presidente Jair Bolsonaro está desvalorizada, né? Ele deveria vender por um preço maior, se essa informação procede. Agora, se é 1990, não sei se é 90 é alguma coisa. Mas que seja 99, tem um monte de... porque se for, teve até uma troca de moeda nos anos 90, né? Que promoveu um alvoroço na economia brasileira. Só para citar um ponto. Reformou a casa e você declara o imposto de renda, você paga os seus impostos, qual é o problema? Se você diz qual é a fonte, como o Piotr disse, se você reforma a sua casa, você pagou para alguém, ou seja, quem recebeu talvez tenha que apresentar uma nota fiscal, uma empreiteira, não sei. Mas qual é o problema? E depois você ajusta o valor da casa no imposto de renda. Isso acontece com qualquer brasileiro. O jornal O Globo está procurando um sítio de Atibaia. O tempo inteiro há uma necessidade de comparar o presidente Jair Bolsonaro com o presidente de turno Lula da Silva. Isso acontece o tempo inteiro. Ocorre que o presidente Bolsonaro não foi condenado por várias instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, queria acrescentar o que a Ana trouxe aqui agora há pouco. Tem tanta coisa no que ela trouxe que se você puxar um fio, vem um novelo inteiro. Por exemplo, você fala Operação Acrônimo. Não sei se eu estou enganado, Ana. Operação Acrônimo, isso vai remeter lá ao primeiro semestre de 2015, mas ela chega ao ápice em 2016. A gente vai bater em Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais. A gente vai bater num sujeito chamado Benê. Quando fala Benê, até hoje tem gente no PT de Minas Gerais que tem calafrios. O Benê foi preso porque ele disse que pagava dívidas de Dilma Rousseff. E nós vamos bater numa agência chamada Pepper. Tem tanta coisa para puxar em Operação Acrônimo. E, por fim, ainda em cima do que a Ana trouxe, esse delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, também respondeu pela Vaza Jato. Aquele hackeamento, aquela pirataria que descobriu mensagens jamais periciadas, sem o amplo direito à defesa, entre a força-tarefa da época de Curitiba, da Lava Jato, e o então juiz Sérgio Moro. E isso, de uma forma absolutamente espetacular, foi tomado como prova pelo Supremo Tribunal Federal e dinamitou a Lava Jato. O que dinamitou a Lava Jato
foi essa troca de mensagens pelo Telegram à época, que nunca ninguém comprovou 100% a sua veracidade, mas que foi utilizada por Ricardo Lewandowski e depois por Dias Toffoli, e ele entregou tudo isso de bandeja na mão dos empreiteiros para anular até os acordos de leniência, até chegarmos ao ponto de devolver dinheiro para bandido. Só para finalizar, o Fábio Shor, assim que Lula subiu a rampa, o Fábio Shor, ele trocou de posto, ele saiu de delegado da Polícia Federal para chefe da contra-inteligência da Polícia Federal de Lula.